bem com vocês? Espero que sim. Continuem em casa, hein? Hoje eu estou falando com as turmas do 7º ano, ou seja, 700 e 701. Aqui é a professora Marley Carvalho, do Instituto Genária Viana. Pois bem, o capítulo 9 nós vamos falar sobre os povos indígenas do Brasil. E eu dividi esse capítulo em dois. Vamos fazer a primeira parte agora e no próximo vídeo terminamos esse capítulo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar. Bem, quando eu falo dos povos que aqui estavam, eu estou me referindo aos nativos. Por quê? Os nativos indígenas. Quando os portugueses aqui chegaram, já encontraram esses nativos. Só que esses nativos, vamos pensar e vamos calcular mais ou menos o quê? Existiam entre 3 a 5 milhões de nativos, aproximadamente, nessas terras aqui. Pois bem, e eles, em sua maioria, falavam o tupi e o macro-gê. O que nós estamos percebendo? Nós vamos perceber que nesse capítulo 9, nós vamos falar de como era a sociedade indígena antes dos portugueses aqui chegarem, ok? Vamos lá? Vamos lá, meus amores, capítulo 9, Povos Indígenas do Brasil, primeira parte. Pois bem, quando os portugueses chegaram à América em 1500, o atual território brasileiro era ocupado por diversos povos nativos. Não existe um número preciso, por volta de 3 a 5 milhões de pessoas, né? Pois bem, o que esses especialistas sabem é que havia uma grande variedade étnica, cultural e social entre essas populações. Eles calculam que existiam pelo menos 1000 povos diferentes, com hábitos, crenças, costumes, formas de organização, línguas e rituais próprios. Nessa grande diversidade de povos e culturas, constatou-se que as línguas faladas pelos nativos pertenciam a 2 grandes grupos linguísticos principais, o tupi e o macro-gê. Mas antes de seguir, tem uma coisinha para falar para vocês. Vamos falar sobre a denominação da palavra índio. Índio foi empregada inicialmente por Cristóvão Colombo, essa palavra índio. Por quê? Porque ele acreditava que tivesse chegado às Índias e se referiu desse modo aos nativos que encontrou. Apesar da grande diversidade de povos, essa denominação foi utilizada de maneira generalizada pelos colonizadores, sem que se fizesse distinção entre as diferentes etnias. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre os povos tupis. A sociedade tupis eram igualitárias, não existindo propriedade privada ou divisão de terras. Vamos falar um pouquinho então sobre os principais grupos linguísticos, como o qual eu já falei. Os 2 principais grupos do território brasileiro, já citei, tupi e macro-gê. Pois bem, as sociedades que falavam línguas tupis ocupavam principalmente a região litorânea, junto ao Oceano Atlântico. Já as sociedades que falavam língua macro-gê ocupavam o interior da América. Existiam também outras famílias linguísticas importantes, é claro. Bom, e como era a divisão do trabalho dentro da sociedade tupi? Vamos lá? A produção de pertences individuais, como ferramentas e ornamentos variados, era tarefa de homens e mulheres. Também era tarefa compartilhada o cuidado com o plantio e a colheita. Porém, algumas atividades eram praticadas apenas por mulheres, que cuidavam das crianças e preparavam os alimentos, enquanto os homens caçavam, pescavam, defendiam a aldeia e preparavam o solo para o plantio. E vamos então agora falar um pouquinho da religião e da cultura tupis. Os tupis prestavam cultos a espíritos e forças da natureza,
Para eles, o mundo sobrenatural era repleto de seres. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre a terra do mal? Perdão, sobre a terra sem mal. A terra sem mal era um paraíso terrestre para os tupis. Era a morada dos ancestrais já falecidos e permitia o encontro com os vivos, desde que estes a encontrassem. Para eles, na terra sem mal, não havia motivos para temer doenças ou mortes. Pois bem, falamos então da cultura tupi.